Olá, turma, tudo bem? Iniciando aí mais uma aula do nosso curso de Inventor. Hoje nós vamos abordar o tema solda, tá ok? Quando a gente fala de solda, eu não estou falando só aqueles cordões que a gente aplica para poder unir peças metálicas, mas eu considero como todo o elemento de estrutura metálica em si, tá? Então o nome vem de soldas, justo porque está relacionado a um conjunto de comandos ao qual a gente vai trabalhar. Tá? Então, nessa aula que nós teremos, vamos aprender os comandos básicos para se fazer uma estrutura metálica como essa. Tá? Muito aplicável aí em serrarias. Tá? Uma outra coisa que a gente tem que chamar atenção, tá? É esse tipo de estrutura. Ela não é mais uma estrutura trabalhada só bidimensionalmente, ela é tridimensionalmente sendo feita, tá? Isso eu falo já a partir do esboço, que aqui nós vamos chamar como se for como o nome de esqueleto, o esqueleto da estrutura. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir inicialmente, tá? Um comando, uma peça, criar um ambiente para criar mais peça, uma peça, né, no standard. E nesse caso aqui, eu vou começar a trabalhar com esboço não 2D, mas sim o 3D, tá ok? Então, vou colocar ele aqui tridimensionalmente, a nossa vista. Outra coisa que nós temos aqui, que não temos todos os comandos de esboço, como retângulo, polígono e assim por diante, são comandos mais reduzidos no esboço tridimensional, e é com ele que nós vamos trabalhar. Mais uma modificação nós temos aqui, ó, que para colocar as linhas, não é só selecionar um plano e trabalhar em cima dele. Toda hora a gente vai estar selecionando o plano para o qual vamos inserir nossa linha, tá? Só que tudo feito em esboço único. Então, eu vou clicar nesse plano aqui, tá? Eu vou pegar a linha verde, que é o eixo Y, para a gente poder descer a nossa peça. Nesse caso aqui, eu vou pegar, na verdade, o plano. Isso eu estou colocando nessa vista para ficar mais fácil de visualizar o esqueleto, tá bom? Então, eu vou colocar aqui já a nossa primeira cota, que vai ser de 800 milímetros, tá ok? Agora eu vou colocar uma linha, nesse caso aqui, nesse plano. Clicar aqui em cima primeiro, vamos clicar a linha, tá? Pegando esse plano aqui, ó. Nesse caso, em cima da linha azul e depois em cima da linha vermelha, tá ok? Nesse caso, nós vamos ter aqui uma cota de 720 milímetros e 1200. Se a gente olhar tridimensionalmente, ó como é que está ficando a nossa peça, ok? Bom, agora vamos fazer os complementos do nosso tampo, que são as outras laterais, pegando esse plano aqui. Nesse caso, como eu já tenho uma cota aqui, eu vou colocar uma relação de igualdade. Tá? Então, clico aqui na nossa linha, clico na segunda, ele automaticamente já vai dar a cota que a gente quer trabalhar. Ok? Então, tá aqui, ó, 720. Vou fechar a nossa estrutura. E antes de dar sequência, eu vou ver se todos os pontos estão conectados. Isso é importante para dar o fechamento de cada elemento metálico estrutural que a gente vai aplicando. Ok? Então aqui está tudo fechado. Agora eu vou continuar aqui aplicando as nossas linhas. Vou pegar esse sentido. Pegar essa... Visualizar melhor aqui. Pegar esse plano. Pronto. Bom, nesse caso aqui, vou também aplicar uma relação de igualdade dessa linha. Aí, para não ter que ficar clicando toda a linha, é só apertar o seu botão Shift e selecionando todas as linhas que terão a mesma cota. Ok? Isso aqui é interessante também, porque se eu precisar fazer qualquer modificação e um pé de mesa tem que estar com a altura todas iguais, por exemplo, se eu colocar 400 milímetros
todas vão se modificar conjuntamente, num clique apenas, ok? Então, vou voltar aqui com 800. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou começar a colocar, verificar se todos os pontos também estão conectados, tá? Então tá aqui, ó, há uma perfeita conexão entre cada canto da nossa mesa. E agora eu vou colocar barras de apoio na base da nossa mesa. Então vou colocar uma linha para cá, conectando a outra, com alturas de 220 milímetros. Bom, pessoal, então aqui vamos ver como é que está o esqueleto da nossa peça. Veja que eles estão perfeitamente alinhados às linhas, na qual o eixo a gente quis trabalhar, que selecionamos para trabalhar, ele ficou definido, ok? Então agora nós vamos complementar a nossa peça. Vou colocar aqui numa visão mais confortável de visualizar. Pronto. Eu vou colocar aqui barras de apoio nas diagonais. Também muito comum em peças estruturais metálicas, tá bom? Vou colocar uma cota nesse ponto de 220. Nos 4 pés da nossa mesa. Pronto. Pessoal, esse é o nosso esqueleto geral da nossa mesa, tá bom? Finalizada essa etapa, eu acabo meu trabalho na aba de peça. Então eu vou salvar esse arquivo que eu estou trabalhando, tá ok? Então salvar como. Vou chamar de solda, tá ok? Nesse caso aqui vai ser um conjunto tipo IPT, porque ele está na parte de peças, ok? Pronto. Agora, para poder começar a aplicar os elementos estruturais, eu vou vir em arquivo e o Inventor disponibiliza uma área especialmente para o comando de soldas. Tá? Então aqui em montagem, nós temos aqui o Weldment, que é a parte de soldagem, só que na língua inglesa. Tá? O Weldment em inglês é soldagem. Então clico nesse elemento e vou trabalhar com ele agora. Bom, nesse caso aqui eu tenho que puxar nosso elemento lá do esboço para poder trabalhar com ele. É o primeiro passo que eu tenho que fazer. Então, venho aqui em montagem, vou inserir o elemento, tá ok? Venho aqui na onde eu salvei e vou pegar aqui, solda. Esse é o comando que está salvo. Eu estou aqui com uma duplicidade. Vamos abrir. Pronto. Então está aqui o nosso elemento, todo pronto para trabalhar, tá ok?
Agora eu vou colocar aqui numa visão confortável, ele acaba dando essa deitada porque ele movimenta o eixo aqui quando você sai da peça e vai para a montagem, tá ok? Mas nada que a gente vai impedir nosso trabalho na nossa plataforma, tá ok? Então vou colocar aqui nessa visão, que é igual ao que a gente estávamos trabalhando anteriormente, tá ok? Bom, então para isso, eu já vou vir aqui na parte de projeto e vou inserir uma estrutura. Quando eu clico para inserir estrutura, a primeira coisa que ele vai pedir é para eu salvar o meu elemento, tá? Só que nesse caso aqui eu já salvei na função peça, eu vou salvar em montagem, ok? Então eu já coloco aqui a extensão IAM e coloco solda novamente, ok? Então vou, cancelar, vamos salvar aqui de novo, perdoe clicando errado, solda, pronto. Bom, quando eu faço daí, ó, automaticamente ele já abre a minha aba de trabalho. O interessante de trabalhar no Inventor, tá, é que os perfis que a gente faz, algum tipo de estrutura metálica, ele já vem pronto dentro das dimensões comerciais. Tá? Então aqui, por exemplo, eu vou selecionar o tipo de norma que eu quero trabalhar, tem norma americana, norma alemã, norma britânica, norma internacional e assim por diante. Escolha aquele que você queira trabalhar. Eu vou trabalhar com a norma internacional. Aqui eu posso escolher qual tipo de perfil que eu quero. Vou selecionar a norma quadrada 65714 da ISO, tá? E aqui eu vou colocar o tamanho. Eu tenho o perfil que eu quero trabalhar, tá? Nesse caso aqui vai ser 40 por 40, ou seja, 40 de largura, 40 de altura e 4 de espessura. Vou deixar o material aço suave e vou agora selecionar quais são as linhas que vão fazer parte desse elemento. Então, conforme você vai selecionando, ele automaticamente já vai criando. Se eu colocar aqui mesclar membros de estrutura, ele inclusive já dá até o acabamento em chanfro aqui, né? Um acabamento mais organizado. Se eu tirar, por exemplo, essa mescla, olha como é que vai ficar o acabamento dele. Tá, ok? Não vai ficar um acabamento bonito. Tá? Então, eu coloco aí, ele já dá o acabamento entre os elementos estruturais, dou um OK, ele vai criar essa nova estrutura aqui dentro da minha árvore de projeto. Dou OK. E aí ele finaliza, tá ok? Bom, nesse caso aqui agora, eu peguei esse plano para poder fazer esse trabalho, que me facilita a vida, tá? Eu aconselho a não pegar no terceiro eixo e colocar tudo junto, mesmo que seja o mesmo perfil, tá? Porque senão isso vai dar problema na hora de você fazer as soldas. Então, eu vou clicar mais uma vez aqui em inserir estrutura, já tem todo o elemento definido, eu vou fazer os pés da minha mesa. Só que perceba uma coisa, se eu colocar aqui de frente, na vista, percebam que a parte metálica está adentrando o nosso tampo. Vou dar um OK. E ele vai dar o acabamento, tá ok? Então, olhando aqui de frente, ó, ele dá o acabamento. Só que se eu passo o mouse, vejam que eu tenho o nosso elemento metálico adentrando a nossa estrutura. Isso não é interessante de se deixar. Até visualmente não tem problema. Mas se eu tiver que aplicar um cordão de solda e esse elemento estiver aqui para dentro, ele não vai reconhecer o fim dele. E ele não consegue colocar o elemento de solda. Então, para isso, eu tenho que fazer uma paragem desse elemento que está adentrando o tampo da nossa estrutura. Para isso, eu vou usar a primeira coisa, o entalhe. Porque o entalhe ele dá um corte e faz um acabamento finalizado entre esses elementos. Ok? Então, vou vir aqui, vou selecionar o membro da estrutura azul, é aquele que vai ser entalhado, ok? Com o que vai limitar, que é esse elemento. Dou um OK.
E percebam, ó, que agora eu passando o mouse, ele fica até essa base. Ele não passa para dentro do tampo, tá ok? Bom, isso aí depois vocês podem repetir para os outros 4 cantos para poder dar o acabamento. Continuando aqui, agora eu vou inserir um novo tipo de elemento, tá? Nesse caso aqui, eu vou escolher o elemento mais fino, 30 por 30 por 3. Então eu posso fazer essa variação e vou selecionando esses pontos de apoio transversais. E aqui, ó, ele vai complementando toda hora nossa árvore de projeto com as informações, ok? Mais uma vez, o elemento ele pode estar passando, só que nesse caso aqui, eu posso fazer um acabamento mais rústico, tá? Limitando o ponto máximo. Para isso, eu vou usar esse comando aparar e estender, tá ok? Em que eu seleciono, nesse caso, uma face limitadora, que é essa parte aqui, e um membro que vai ser cortado. Que no caso acabou dando algum erro, tá? Vamos pegar essa face aqui de novo. Acabei de, só voltando aqui a peça, vou refazer o comando. Nesse caso aqui eu não vou mesclar eles, tá? Vou deixar esse acabamento mais rústico, para não dar problema justamente na finalização, tá ok? Então não deixa nesse ponto aqui ele acabar no tampo, finalizando como a gente fez anteriormente no tampo superior, tá ok? Porque senão eu não vou conseguir fazer a paragem. Então agora eu posso vir aqui, aparar e estender, vou pegar essa face como limitadora e a de baixo o elemento como o que vai ser cortado. Pronto, eu acabei fazendo o corte. Vejam que se eu comparar os elementos, eu colocando o mouse em cima desse elemento, ele não aparece, mas ele vai estar passando todo esse elemento, chegando até esse ponto aqui, e esse elemento ele tem uma paragem até esse ponto limite, tá ok? Veja que o acabamento dele, pelo fato de ser menor, não precisei dar um acabamento finalizado de entalhe, então um acabamento mais simples de ser feito, tá ok? E agora, para a gente poder finalizar os elementos estruturais, eu vou inserir um outro tipo de estrutura, que nesse caso aqui vai ser o 657-1/2, tá? E eu vou colocar esses cantoneiras de abas iguais. Esse tipo de acabamento aqui ele é um pouquinho mais simples, feito em forma de L, tá ok? Só ir inserindo todos os elementos. Nesse caso aqui, ó, eu prefiro fazer um de cada vez, tá? Por quê? Porque às vezes, quando eu coloco uma peça aqui, ó, só para a gente poder entender, vou fazer de novo. Eu coloco nesse ponto aqui, ó. Vejam que o acabamento dele está voltado para dentro. Ok? Se eu clico na outra lateral, vejam que o acabamento dele vai ficar voltado para o mesmo sentido. Só que não fica correto, sendo que na verdade devia estar voltado com essa parte do L para dentro. Ok? Então vou fazer nesse caso aqui das cantoneiras que são diagonais separadamente. Então mais uma vez aqui, inserir a estrutura. Vamos ver como é que vai ficar a aplicação da cantoneira. Vejam aqui, ó, que ele vai estar voltado para dentro. Ok?
mais um aqui que nós temos. Tá vendo aqui, ó, que agora ele está para fora? Como que eu vou resolver esse problema? Clicando nele aqui, eu posso girar ele o grau que eu quero. Por exemplo, vamos colocar ele 180 graus. Olha lá, quando eu faço isso, girando 180, o nosso L ficou voltado para dentro da estrutura. Ó, esse aqui também não está totalmente bem finalizado. Vou colocar mais 180. Vamos colocar ângulos aqui que complete. Vamos colocar 0. 0 não vai dar certo. 90 graus. Pronto. Bom, nesse caso aqui, uma outra coisa que é interessante a gente comentar é o pé da nossa mesa. Percebam que ele tem aqui um acabamento aberto e às vezes nós podemos necessitar que isso seja fechado. Para isso, eu só clico aqui em inserir arremate, seleciono o tipo de acabamento, se é para dentro, se é para fora da estrutura. Conforme eu coloco aqui a peça, ele vai dar o fechamento que eu quero para o meu tampo. Tá ok? Então, isso aqui é uma maneira bem rápida de dar o acabamento na nossa peça metálica. Bom, pessoal, agora depois de ter montado toda a nossa estrutura, o que fica faltando? Apenas aplicar o cordão de solda, tá ok? Então, vamos aplicar um cordão de solda, nesse caso aqui, ó, nessa junção entre esses dois pontos. Espero que eu esteja aqui pegando, acho que eu não estou pegando aquele ponto que eu cortei, né? Vai dar problema. É esse aqui que a gente fez o corte, tá ok? Então, vou aplicar nesse canto aqui um comando de uma solda. Então, se eu clicar aqui na solda, ele já vai abrir todos os tipos que nós temos, tá ok? Então, vou clicar nesse ponto aqui, que é a solda que a gente vai trabalhar. Eu posso colocar soldas com dimensões iguais ou diferentes, tá? Então, vou clicar aqui, por exemplo. Eu quero que esse primeiro aqui tenha uma extensão de 10 milímetros, uma largura, né, de 10 milímetros. Eu vou clicar nessa face. Aí eu clico aqui nesse ponto 2, que eu vou indicar a segunda face. Vejam que ele já me demonstra o quê? Qual é o tamanho do nosso cordão. Vamos dizer que esse daqui não seja igual. Eu vou colocar 8 milímetros. Aqui, ó, ele acaba descendo para 8 milímetros, tá ok? Se eu quiser colocar, eu posso colocar ele como reto, posso colocar como côncavo e posso colocar como convexo. Tá? Convexo é meio difícil de conseguir colocar, tá ok? Mas vamos deixar aqui o nosso canto reto. Colocou esse cordão, é só dar o aplicar. E ele já aparece aqui na nossa estrutura, tá ok? Vamos tentar fazer aqui, ó, nesse pé de mesa aqui embaixo também, agora com um comando com dimensões diferentes. Vamos colocar 8 por 5, por exemplo, tá ok? Então, vou selecionar essa primeira face, que é o que eu vou trabalhar. A segunda face é esse daqui. Olha lá, agora com essas dimensões, eu consigo colocar tamanhos diferentes. Uma outra coisa que é interessante, aqui eu vou colocar ele também como côncavo, tá? E se eu quiser colocar aqui, ó, eu posso aplicar também as simbologias de solda, tá? Não vou entrar muito nesse detalhe, não sou especialista em colocar simbologias de solda, mas toda simbologia que você queira colocar, a gente pode aplicar aqui, tá bom? Vou colocar 8 por 5, por exemplo, estou chutando valores aqui, tá? Só para a gente poder brincar um pouco. E vou aplicar o nosso elemento, tá ok? O que acontece? Ele vai até aparecer aqui, ó, se eu colocar o mouse,
ele já vai aparecer a simbologia de solda. E fica mais fácil também eu já aplicar aqui, que a hora que eu quiser, lá na minha folha de desenho, eu já tenho esses parâmetros e ele já vai sair de maneira direta, tá ok? Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje sobre elementos estruturais e soldas. Um grande abraço a todos e nos vemos na próxima.